Renan Santos discutiu e brigou com jornalistas ao vivo quando o tema foi desfavelização, sobre questão de cultura de favela e o que a gente precisa combater. Eu vou fazer um react desse vídeo, então fica até o final. Meu nome é Rafa Macris, vê se você já é inscrito aqui no meu canal. Se não for, se inscreva, por favor, que é muito importante a sua participação. Clica no sininho, ativa as notificações, compartilha o vídeo e bora assistir isso daí. Um dos seus projetos é a desfavelização. E a gente sabe que dentro da favela é onde nasce a nossa identidade cultural. Como você pretende fazer isso sem que a identidade cultural do nosso povo seja acabada? Olha, eu discordo peremptoriamente de que a nossa identidade cultural nasce da favela. Começou já. Sempre tem uma jornalista que vai vir com essa história de que a favela é maravilhosa, a nossa cultura, a identidade do brasileiro é por conta da favela. Para de falar besteira. A favela é um lugar insalubre para se viver. A favela é um lugar que não chega ao saneamento, que não chega à segurança, que a parte de energia mal chega e normalmente quando chega através de gatos. Ou seja, não dá pra gente normalizar e romantizar uma coisa como a favela. E o Renan é o único pré-candidato hoje à presidência da República que fala abertamente sobre isso. E se nasce algo em termos culturais da favela, esse algo ele precisa ser profundamente alterado. Por mais que a gente romantize, tipo, o Cartola, eu adoro o Cartola. O Cartola veio da favela no Rio de Janeiro, um grande poeta. Pois bem, a existência do Cartola justifica a existência de um arranjo urbanístico em que milhões de pessoas vivem sem esgoto, controlados pelo crime organizado? Não. Mas eu tenho certeza que se houvesse um bairro bom, o Cartola existiria ali e ia fazer arte de qualidade. Hoje a arte, vamos dizer, a arte de massa que surge da favela não é o Cartola. A arte de massa é o MC Pose do Rodo, é o Oruan. É gente que produz música que tece lousa ao crime organizado e que defende, na prática, vamos dizer, uma objetificação da mulher tão humilhante, a mulher como um pedaço de carne, uma mulher como um ser submetido ao crime, que é um desrespeito à mulher, ao pai, à mãe que tá ali. Então, a cultura da favela, eu defendo não apenas que a favela como esse arranjo urbanístico, mas a cultura da favela precisa ser profundamente alterada. Caraca. Ele tá certo nisso, é verdade. E isso parece difícil de falar, né? Quando ele fala isso, parece soar um pouco agressivo, pra mim não, mas pra pessoas que glamorizam a favela, né? Principalmente esses intelectuais de esquerda que falam que a favela é isso, que é aquilo, mas que nunca pisaram numa favela. É os caras que querem que exista a favela, que querem pessoas escravizadas pelo sistema de favela do Brasil, querem manter isso, mas que não tem coragem de entrar lá porque sabe que é uma porcaria. É uma porcaria viver num lugar desse. É uma porcaria você ser um idoso, morar numa favela, passar mal e saber que a ambulância não vai conseguir chegar lá pra te resgatar. São coisas como essa que a gente precisa acabar. Tanto com o arranjo urbanístico de uma favela, que são justamente essas casas e barracos uma em cima da outra, de forma que as coisas não conseguem funcionar de uma forma natural ali dentro, quanto dessa cultura de ter deixado de existir o tal do Cartola, que saiu de uma favela, mas que o Renan falou aí que ele com certeza existiria se não fosse a favela também, porque ele era um gênio. E a cultura hoje disseminada pela favela, que são os propagadores da cultura do crime organizado. Pô, o Oruan tá foragido hoje da polícia. Ele canta o hino do Comando Vermelho. O Pose do Rodo já falou que ele é ligado ao Comando Vermelho. Esses funkeiros são os ídolos das crianças que moram nas favelas. Enquanto os pais estão trabalhando, os jovens estão em bailes funks, rodeados por criminosos, apontando armas pra cima e cantando o hino de uma facção qualquer. Onde que isso é normal? Onde que isso é cultura brasileira? Isso é uma aberração. Hoje, né, se eu fosse ser um esquerdista, o esquerdista diz que é o seguinte: a cultura serve para justificar as relações materiais. E eu vou me comportar agora como um esquerdista no sentido de dizer, a cultura que sai da favela, ela serve para justificar o sistema de relações em que o crime manda nas pessoas. Um cantor como o Pose do Rodo, que diz que todos os homens vão sair com todas as mulheres aí, com as meninas naquele bairro, menores de idade inclusive, porque eles têm armas, que é o que eles cantam naqueles bailes, justificam a ascendência, a liderança que os criminosos têm naquela comunidade e o terror que eles geram. Portanto, nós temos um programa claro para desfavelizar o Brasil. São 900 bilhões de reais para a gente acabar com esse modelo arquitetônico e urbanístico fracassado e que gera pobreza e que reflete pobreza, que é a favela. Só que nós temos que tornar também a favela um lugar que cria uma cultura de confiança, uma cultura em que as pessoas cuidem do seu bairro, que as pessoas se sintam protegidas e parte do Estado brasileiro. Hoje, por exemplo, essa cultura da favela ela gera, por exemplo, a gravidez na adolescência desproporcionalmente mais alta lá.
Então, essa cultura está sendo boa para as mulheres que moram na favela? Essa cultura está sendo boa para o menino que quer estudar e que mora na favela? Não. Então, o nosso ataque à favela como instituição é ataque a um modelo também cultural. Por isso que eu discordo de você nesse elemento. Há coisas boas que surgiram dali, mas eu tenho certeza que essas pessoas talentosas que estavam ali poderiam criar isso em outro modelo, num bairro. Vou dar um exemplo. O samba em São Paulo, ele não surgiu da favela. Você tinha tinha os curtiços, o samba, o Adoniran Barbosa. Mas o Vai tem quase 100 anos vindo de um quilombo, que é o Quilombo Saracura. O quilombo não é uma favela, o quilombo é um quilombo. Meu, sempre os caras mandam uma dessa e o Renan tem que explicar o que é uma coisa e o que é outra. Quilombo, favela é uma favela. A Bela Vista é uma favela. A região da Bela Vista é uma favela, é um bairro pobre, mas não é uma favela. Favela é uma coisa diferente. Favela é favela. Eu tô falando o Adoniran Barbosa, se eu pegar a origem do samba em São Paulo, não era favela, era bairro pobre. É diferente de uma favela. O que eu quero dizer é, você justificar a criação da cultura através de um arranjo social muito ruim, não é bom. Não é bom nem para quem cria cultura e nem para quem mora naquele lugar. Isso vale para música sertaneja, que também expõe a mulher da mesma forma, que também sexualiza adolescentes e fala sobre bebida alcoólica? Eu não acho que a música sertaneja ela faça isso na mesma intensidade do que o MC Pose do Rodo. Verdade. O MC Pose do Rodo, ele é um propagador, um propagandista do Comando Vermelho. Desculpa falar, mas é verdade. O Oruan, a mesma coisa. E eu também não acho que a música sertaneja seja utilizada para justificar o crime organizado. Crime organizado, hoje você tem os MCs que fazem isso. Mas o crime organizado está na Faria Lima também, né, candidato? O crime organizado está na Faria Lima através da REAG, que é ligada ao PCC, pra gente dar bem os nomes aos bois. E eles têm que ser presos. Vixe. Cara, isso que é bom, não ter rabo preso com ninguém e ser um cara que é coerente nas coisas que fala. Permite com que a gente bata em todos os lados que for necessário. Quando a esquerda tá fazendo alguma coisa errada ou a direita, não importa. A gente defende ideias e não pessoas. O funk é propagandista da cultura das facções criminosas, beleza. Eles têm que ser combatidos. Agora, se tiver algum cantor sertanejo envolvido com qualquer tipo de coisa nesse sentido, também tem que ser combatido. Simples. Simples. É isso que acontece. É isso que a gente defende. A gente não vai defender A ou B porque é nosso preferido ou não. A gente vai combater as coisas erradas. E o tráfico de drogas, essa cultura de favela que objetifica as mulheres e que fazem com que aumente a incidência de gravidez na adolescência e que seja naturalizado toda essa questão dos criminosos serem os líderes nas comunidades e as crianças crescerem vendo a figura masculina como um criminoso, como alguém que ela quer ser no futuro, tem que acabar. Isso tem que ser eliminado. E o único que fala disso é o Renan e o Partido Missão. Pô, eu como pré-candidato a deputado pelo estado de São Paulo, defendo essa questão. Só que se você olhar todos os outros partidos, ninguém fala sobre isso. Por quê? Ou porque tem rabo preso, ou porque não apresenta a mesma proposta, ou porque é difícil, ou porque não consegue bolar e construir uma proposta que para em pé sobre essa questão. Não sei. Por que não apresentam? Agora, eu não sei se tem um cantor sertanejo que tá defendendo a REAG. Se me mostrar, eu vou pedir a prisão de todos eles. Brabo. Eu adoraria pedir. Olha só, eu gosto mais de samba do que boa parte do sertanejo. Mas não é no Brasil. resumir muito a cultura da favela a um MC apenas, a um tipo de cultura? Porque, por exemplo, a Mangueira do Cartola continua fazendo cultura. A Mangueira do Cartola continua fazendo cultura. Dito isso, a Mangueira trabalha pra bicheiro também, que é ligado ao crime organizado. Vixe. Meu Deus do céu, o cara responde na lata. O cara vem com uma, o jornalista vem com uma, o Renan vai lá e zap. O Carnaval do Rio de Janeiro é ligado a bicheiro. E eu também não vou justificar a existência das favelas por causa da existência da Mangueira. O problema que a gente vai sempre incorrer é, como há um estado paralelo que se instala nas favelas, todas as expressões culturais vão terminar, no fim do dia, ligados à expressão do crime, que é uma expressão de poder. E há, no final do dia, uma romantização. Houve agora uma ótima série da Globo lá, o Vale que é Escrito. Uhum. As pessoas saíram romantizando. Pô, o bicheiro é o nosso gangster italiano. Pô, o bicheiro é um criminoso. No final do ano, no final do dia, estamos falando do bicheiro que contratou o Adriano da Nóbrega, o miliciano, para assaltar adversários dele, para matar adversários dele. Então, este tipo de modelo cultural não pode, vamos dizer, ser utilizado como muleta para a manutenção de um modelo político, que é o modelo do crime que se instala nas favelas, que faz mal para as pessoas. Então, isso tem que ser desconstruído. E a gente, por vezes, a gente é condescendente com uma coisa por causa da outra. Do tipo, não, e se eu perder a favela e a poesia da favela? Cara,
Ninguém ali tá ligando pra poesia da favela se a favela continuar matando gente. Sabe quem gosta de favela? Intelectual de esquerda, aqueles caras que iam fazer aquele vídeo lá, acho que na favela da Rocinha, né? Que sai por uma porta andando e o drone filma tudo. Quem gosta da favela é quem não mora na favela. Ou quem ganha dinheiro com a favela, ok? Pode ter um ou outro aí que gosta, mas são raríssimas exceções. Raríssimas. Vai perguntar para uma mãe de família, para um trabalhador, para um motorista de aplicativo, para um entregador, seja quem for que mora numa favela, se essa pessoa preferiria morar na favela ou num bairro. Se a pessoa que preferiria morar numa casa em cima da outra em um morro ou em um bairro com ruas adequadas, iluminação, saneamento, escola, longe das garras do crime. A maioria esmagadora das pessoas na favela são de bem. Só que uma minoria, que é o crime organizado, toma conta delas. Isso tem que acabar. As pessoas querem sair da favela. Tanto que aqui em São Paulo, especialmente, a maior parte dos artistas que ficam famosos, eles saem da favela e vão morar em Alphaville, que é um condomínio fechado. Então eu não acho que uma coisa justifica a outra de maneira alguma. Como fazer, então, a cultura chegar até essas camadas mais pobres da sociedade? Eu acho que a gente tem que permitir que as pessoas... Existe uma coisa que chama a famosa pirâmide de Maslow, né? Que é a pirâmide de prioridades que as pessoas têm, que vai do começo da sua existência, sua alimentação, sua segurança, até chegar no fim, seu bem-estar, a sua autoestima. A pirâmide de prioridades. Ou seja, você não tem como pensar em bem-estar ou produzir cultura quando você tem medo de morrer. A maior parte das pessoas, nos bairros mais pobres brasileiros, eles têm mais medo do que pessoas em outras regiões. Porque elas vivem num ambiente de insegurança. Uma pessoa que mora numa favela, ela não tem um título de propriedade. Em geral, quem tem a autoridade, quem tem o poder na favela, ela determina se a pessoa fica naquele lugar ou não. São inúmeros os casos das pessoas que são obrigadas a sair de uma casa porque o traficante mandou sair daquele lugar. Meninas que são obrigadas, isso especialmente no Rio de Janeiro, isso é mais forte em outros lugares, a ter que sair do bairro que ela mora porque um traficante se engraçou por ela e ela não quer e ela tem medo de ficar naquele lugar. Para você alterar isso, então, para você produzir cultura de verdade, porque você tem pessoas talentosíssimas aqui no universo, não só pessoas talentosas para cultura, tô falando de pessoas talentosas para ser empreendedores. A Paraisópolis em São Paulo é uma máquina produtora de novos negócios. A própria Rocinha tem novos negócios. Como fazer isso? Fomentar lei e ordem. Urbanismo decente, recuperação daqueles lugares, oferecimento de propriedade para aquelas pessoas, casas decentes, as pessoas poderem aí sim, comendo direito, sem medo de ser assaltado, sem medo do traficante, trabalhar, produzir, algumas vão se dedicar à cultura, outros ao empreendedorismo e essas pessoas vão aflorar. Então há um papel do Estado em trazer essas pessoas, essas comunidades para o Brasil. O desafio, e hoje a minha provocação é, essas pessoas são brasileiras? O Brasil trata essas pessoas como titulares de direitos? Elas não têm direitos a nada, então elas não são sequer brasileiros nesse sentido. A gente precisa agora repatriar 23 milhões de brasileiros. E aí eles vão trazer a cultura e de uma maneira melhor do que eles fazem hoje, com mais condições do que eles fazem hoje. É verdade. O ambiente hostil da favela, muitas vezes, inibe talentos grandiosos que a gente poderia ter no Brasil. Pessoas jovens, crianças inteligentes que poderiam se destacar na escola, se tornar grandes pesquisadores ou grandes juristas, qualquer coisa. A dificuldade do dia a dia do cara morar numa favela vai prejudicando e vai fazendo com que aquele potencial da pessoa vá diminuindo. Artistas, professores, qualquer coisa na favela é mais restrito do que se a pessoa morasse com mais qualidade de vida. Pessoa que mora numa favela, que tá lá em cima do morro, pra ela poder sair para trabalhar em algum outro lugar e voltar, ela leva, sei lá, quanto? 2 horas, 3 horas, 4 horas por dia dentro de um transporte público. Se ela morasse em um local adequado, urbanisticamente falando, e o transporte público fosse de mais qualidade, houvesse mais oportunidade também naquela região, no bairro que ela mora, essa quantidade de tempo que ela passa em deslocamento e que prejudica a cabeça da pessoa, seria muito menor. Com isso, ela teria mais tempo de criatividade, ou de fazer outras coisas, de cuidar da sua saúde, de cuidar da sua mente, de desenvolver ideias, negócios. A favela mata essas pessoas por dentro. A favela acaba com quem tem ideias de crescimento, com quem é curioso intelectualmente. A favela destrói essas pessoas. Por quê? Porque o ambiente é hostil. E se você fizer uma pesquisa, eu garanto pra você, a grande maioria esmagadora das pessoas que moram numa favela gostariam de viver em um bairro. Poderia ser esse local onde elas moram ou outro. Pergunta se elas prefeririam caminhar em ruelas ou em ruas com uma largura adequada que passa carro. Pergunta se elas prefeririam ter gato levando energia para sua casa ou uma rede de distribuição de energia
oficial. Pergunta se elas prefeririam viver sob o domínio do traficante que comanda o território na favela ou se elas prefeririam viver sob comando do Estado, por exemplo. Pergunta se essas pessoas gostariam de passar metade do tempo que elas passam hoje em deslocamento para o seu trabalho. Pergunta para essas pessoas se elas prefeririam viver em um local em que elas não ficassem com medo a todo tempo de tomar um tiro de bala perdida, alvo de disputas entre facções. Pô, meu, isso é óbvio. Só defende esse tipo de cultura e esse tipo de arranjo urbanístico quem ganha dinheiro com ele, quem ganha benefícios políticos com ele, votos no caso, e quem não mora lá, ok? Essas pessoas defendem, eles têm uma tara, uma paixão por essa questão da favela. Agora imagina o Brasil sem as favelas. É isso que o Renan Santos propõe, é isso que eu proponho, é isso que a Missão propõe, é isso que os pré-candidatos a deputado do partido Missão propõem. Eu sou um deles no caso. Então a gente precisa de vocês disseminando essas nossas ideias, beleza? Compartilha esse vídeo ao máximo, mostra isso pro seu pai, pra sua mãe, pros seus amigos, pros seus companheiros de trabalho. Compartilha o vídeo, a gente precisa que vocês lutem junto com a gente. Não dá pra gente ficar se matando aqui, rodando, gravando vídeo, mostrando nossas ideias, se vocês só ficarem assistindo e não atuarem pra reverter os votos pra gente, tá bom? Hoje é pré-campanha, eu não posso pedir voto pra vocês, mas eu posso pedir esse apoio que é muito necessário. Então bora pra cima, contamos com vocês, bora colocar o homem aí no segundo turno pra destruir o Lula e começar a mudar o Brasil. Valeu? Um abraço, Rafa Macris aqui, um abraço do Caboclo, até a próxima, fui.